Boa noite, Caio. Sou Bruno do Reforço. Cheguei com um vídeo extra de potenciação, onde eu preparei 10 questões de minha autoria para a gente discutir e você chegar pronto para a prova. Antes, eu queria comentar sobre este exemplo aqui do professor Ferreto. Foi do professor Ferreto, eu me lembrei. Ele fez um cálculo antecipado de jogo de sinais que já transformou essa expressão 1 menos n em 1 mais n. Eu me lembrei aqui. Eu vou depois compartilhar o vídeo dele, onde ele explica bem direitinho. Bora para as questões, vamos? Vamos embora. Aqui, questões de potenciação do tio Bruno. Vamos lá. Número 1, Caio, vamos. Simplificando a expressão 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a menos 3 sobre 2 elevado a menos 4, qual é o valor final encontrado? Então vamos lá. Essa questão que eu montei é para a gente revisar as propriedades que a gente viu nos vídeos anteriores. Recapitulando. Multiplicação de potências de mesma base, a gente conserva a base, somos expoentes. Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer primeiro essa operação aqui, ó. 2 elevado a 5 menos 2 elevado a menos 3. Eu aqui fiz aqui, ó. Fica 2 elevado a 5 menos 3. Que seria 5 mais menos 3. Sendo que a gente fazer um jogo de sinais já fica menos. Aí fica 5 menos 3. 5 menos 3, 2. Logo, a expressão fica 2 ao quadrado. Tudo certo? Agora que nós descobrimos que 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a menos 3 dá 2 ao quadrado, então fica 2 ao quadrado sobre 2 elevado a menos 4. Aqui a gente faz a segunda propriedade. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 2 menos, aí a gente coloca em parênteses, menos 4. Porque como é um número negativo e já tem um sinal de menos, a gente coloca para ficar organizado e a gente entender os cálculos. Senão a gente erra. Caio, quando isso acontecer, você já pode fazer automaticamente o jogo de sinais para facilitar a vida. Menos com menos já dá mais. Aí vai ficar 4 mais 2, ou 2 mais 4, que dá 6. Logo, a divisão aqui de 2 ao quadrado sobre 2 elevado a menos 4 dá 2 elevado a sexta, ou 2 elevado a 6. Vem agora a questão. Professor Bruno, como é que eu faço para descobrir o valor de 2 elevado a sexta? Você faz o macete que você aprendeu no primeiro vídeo de potenciação. O que foi que eu disse? Potenciação é multiplicação pura, é tabuada, é cálculo. Então você vai fazer aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Porque eu tenho uma potência onde a base é 2 e o expoente é 6. Então, o expoente determina quantas vezes a base deve se repetir para a gente fazer os cálculos. Você vai repetir o 2 6 vezes, como determina o expoente. A gente faz 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Olha mesmo aqui, ó. Já fiz a conta aqui para facilitar. 6 vezes 4, Caio, dá quanto? 24. Coloco o 4, sobe o 2. 4 vezes 1, 4. Com mais 2, 6. Resposta
Letra A, 64. Entendeu, Caio, como funciona aqui? É você se lembrar das propriedades, executar os cálculos. Teve dúvida? Faz devagar mesmo, como foi aqui, ó, 2 elevado a 6. Vai fazendo, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Faça os cálculos, cuidado para não errar, jogo de sinais. Importante, cuidado para não errar. Faça as contas e chegue na resposta. Questões de matemática, faça sempre os cálculos. Não vá nessa de só marcar aqui e partir para o abraço. Não. Faça os cálculos de início ao fim. Explique ao professor como que você está realizando os cálculos. Faça o passo a passo para o professor entender. Porque senão o professor não vai entender como que você está resolvendo. Ele precisa ter clareza e entender como que você está resolvendo as coisas. Tanto que nas provas tem espaço para você calcular. Não deixe de fazer cálculo. Vamos para a questão 2. Qual é o valor da expressão? Vamos lá. X ao quadrado vezes y elevado a menos 3 vezes 2 vezes x vezes y ao quadrado. Simplificada. Então a gente tem que simplificar essa expressão aqui. Eita, Bruno. Rapaz, não tem número aqui? Não. Nem sempre potenciação será com números, Caio. Você vai ter que aprender a fazer as operações com letras. Fundamental 2 já tem que começar a aprender a fazer expressões algébricas envolvendo letras e números. Mas aqui você vai ver que não é o bicho de 7 cabeças não. É só fazer o passo a passo e ter cuidado para não errar. Ó mesmo. Primeiro passo. Eleve os termos do primeiro parênteses do quadrado. Do quadrado não. É do quadrado? Não. É ao quadrado. Então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse primeiro termo e vamos multiplicar os expoentes por 2. Quer ver? Quem é o primeiro termo na expressão? Não é o x ao quadrado? Então a gente vai pegar o x ao quadrado vezes 2. Esse 2 é esse 2 daqui, ó. Tá vendo esse 2 que está multiplicando o termo todinho? É esse 2 que a gente vai multiplicar os expoentes. 2 vezes 2, Caio, a gente acabou de fazer, rapaz. Dá 4. A gente acabou de fazer na questão anterior. Y. O y é o segundo termo da primeira expressão algébrica que está em parênteses. Sendo que o 3 está negativo. Cuidado, a gente tem que multiplicar. Menos 3 vezes 2, que dá menos 6. 3 vezes 2 dá 6, mais com menos, menos. Joguinho de sinais. Então, a gente já tem o nosso primeiro termo, que é x elevado à quarta vezes y elevado a menos 6. Agora, nós vamos para o segundo passo, que é elevar os termos do segundo termo algébrico em parênteses. Quem é o segundo termo, Caio? Aqui, ó. X vezes y ao quadrado. Então, a gente vai pegar, ó, x vezes x, aí vai multiplicar vezes 2 e o y vezes 2. Mas detalhe, lembre-se da técnica do 1 imaginário. Então, ó, se aqui não tiver número, eu tenho um que é expoente e aqui eu tenho um que é expoente. Não sei se vai dar para ver com o lápis e a claridade, mas eu tenho, ó, um 1 invisível e o 1 invisível. Então, a gente vai multiplicar o 2 por esse 1. Aí vai ficar x ao quadrado vezes y também ao quadrado. Aí a gente já vai ter os dois termos prontos para a gente fazer o cálculo final. Vai ficar aqui, ó. X elevado à quarta vezes y elevado a menos 6 vezes
x elevado ao quadrado vezes y elevado ao quadrado. Aqui, ó. Eu fiz até aqui, ó. X elevado a 1 vezes 2, 1, que é aquele 1 invisível que eu acabei de dizer. 1 vezes 2, 2. Y elevado a 1, o mesmo, um imaginário, 1 vezes 2, que dá 2. Lembra, propriedade da multiplicação. O 1 é o número neutro. Todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Viu como é importante saber as propriedades da multiplicação? Faz total diferença em potenciação. Agora que nós temos os termos devidamente adaptados e adequados para a gente chegar na resposta, a gente agora vai multiplicar novamente as potências de mesma base, utilizando o x e o y. Olha como vai ficar tranquilo. Ó. X, você está vendo que eu tenho x à quarta de um lado e o x ao quadrado do outro? Pronto, vou pegar eles dois aqui e vou multiplicar. Ó. X elevado à quarta vezes x elevado a 2, que vai ficar x, aí coloquem nos expoentes 4 mais 2, que dá 6. No y agora, y elevado a menos 6 vezes y elevado a 2, igual a y, aí você coloca menos 6 mais 2, que é igual a menos 4. Cuidado, viu, Caio? Que aqui, ó, você faz a subtração e conserva o sinal do maior. Quem é o maior, 6 ou 2? 6. Então, a gente conserva o sinal do menos 6. E coloca aqui, menos 4. Então, a resposta da questão é x elevado a sexta vezes y elevado a menos 4. Viu? Não é complicado. É trabalhoso, mas não é o fim. Cuidado que na prova vai dizer o seguinte, ó, x ao quadrado vezes y elevado a menos 3. X vezes y elevado a menos 4. Ou pior, x elevado a menos 4 vezes y elevado a 6. Inverte os expoentes. Então, cuidado para você não errar. Questão de por nervosismo, por falta de atenção, na rapidez de marcar logo. Cuidado. Faça os cálculos bem direitinho, ó, como eu estou fazendo, que aí você não se perde. Combinado? Vamos agora para 3. Determina o valor real de 1 sobre 9 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a menos 3. Primeiro vídeo de potenciação, eu falei a regrinha quando eu tenho um expoente negativo. Você se lembra? O que é que eu faço? Eu inverto a potência. Então, 1 sobre 9 elevado a menos 2 é o mesmo que 9 ao quadrado. Porque quando eu inverto a potência, eu consigo inverter o sinal do expoente. Então, fica 9 elevado a 2. Aqui, Caio, um breve parênteses. Sempre que a gente vê número negativo, a gente vai tentar fazer de tudo para torná-lo positivo, que aí fica melhor de calcular. Certo? Por isso que existe essa regra de fazer inverso, porque com o número negativo é mais complexo, a gente tem que ficar fazendo toda hora jogo de sinais, e estando positivo fica melhor. Por isso que tem essas regras todas para número negativo. A gente utiliza na matemática. Mas o melhor mesmo é deixar tudo positivo, que o cálculo vai mais rápido, tudo flui melhor, a alternativa certa chega e tudo certo. Então, a primeira parte foi aqui da expressão. A gente transformou 1 sobre 9 elevado a menos 2 em 9 ao quadrado. Rapidinho, Caio, quanto é que dá 9 ao quadrado, hein? Rapidinho aí, faz de cabeça aí. Dá quanto? Espero que você tenha pensado em 81, que é a resposta. 9 vezes 9, que dá 81. Continuando. A gente tem aqui, ó, 3 elevado a menos 3. É ou não é? É sim. 3 elevado a menos 3, Caio, é o mesmo que 3 ao quadrado. É 3 ao quadrado? Deixa eu ver aqui, isso. Espera aí. Ah, não.
A gente não mexe no 3 não. Ah, entendi. Aqui, ó. Ó, tá vendo? A questão da organização, até o tio tá precisando organizar. Deixa eu colocar uma seta aqui. Pronto. Vamos lá. 9 ao quadrado, Caio. A gente tem que pegar, transformar o 9 ao quadrado numa potência de base 3, para a gente poder fazer aquele cálculo lá da primeira propriedade. Potência de mesma base na multiplicação, conserva a base e são os expoentes. Para a gente poder chegar na resposta. 9 ao quadrado, Caio, é o mesmo que 3 ao quadrado. Parênteses elevado a 2. Por que 3 ao quadrado? Porque 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Quer ver um exemplo? Aqui, ó. Vou fazer aqui. Vou fazer aqui rapidinho. 3 ao quadrado, que é igual a 3 vezes 3. Diz aí, quanto dá 3 vezes 3? 9, não é? Tabuada do 3. Então, 9 ao quadrado é o mesmo que 3 ao quadrado. E aí a gente coloca o 3 ao quadrado sobre 2. Aí você pergunta, Bruno, mas de onde veio esse 2? Esse 2 aqui, ó. Esse 2 aqui. Ele vem para cá. A gente só mexeu no 9, que a gente transformou o 9 numa potência de base 3, que é 3 ao quadrado. Só que esse 2 a gente não mexeu nele. A gente só fez o seguinte, ó. Deixamos ele no mesmo canto. Aí agora sim fica, ó, 3 ao quadrado em parênteses elevado a 2. Aí agora a gente vem para cá. 3 elevado a 2 vezes 2, a gente faz uma multiplicação desses expoentes aqui, ó. Expoente dentro do parênteses vezes o expoente que está fora. Eu acredito que no seu livro tem explicando que, se não me engano, isso é uma outra propriedade de potenciação. É potência de potência, não estou agora recordando. Mas eu acredito que está no seu livro explicando isso aqui. Então, 2 vezes 2 dá 4. O 3 a gente não mexe, permanece. Então fica 3 elevado à quarta. Aí agora a gente vai para o cálculo final. Que fica 3 elevado à quarta vezes 3 elevado a menos 3. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. Cuidado, que eu tenho menos 3, eu tenho um número negativo. Então a gente vai fazer, ó, 4 mais menos 3. Mais com menos dá menos, 4 menos 3, 1. E o número, quando eu tenho uma base elevada ao expoente e 1, dá a própria base, 3. Aí, se fosse numa prova, você marcaria a letra D, 3. Aí olha as alternativas para confundir o aluno. 9, 27, 1, 1. Mas não é 1, é 3. Porque uma potência elevada a 1 dá a própria base do resultado. Show? Eita, questão 4 agora. A expressão raiz cúbica de 8 ao quadrado pode ser escrita em forma de potência de base 2 como... Rapaz, eita, gota. Aqui é uma questão já compartilhada. Uma mistura de potenciação com radiciação. Quando você for estudar radiciação, Caio, você vai ver que potenciação aparece direto. Principalmente quando a gente tem raiz cúbica, raiz quarta, que a gente tem que fazer a seguinte mágica. Transformar o número aqui dentro numa potência de base 2 para poder meio que tirar da raiz. É meio que isso que a gente vai fazer agora. Então repara. O 8, ele é o mesmo que 2 elevado ao cubo. Por quê? Vou fazer aqui, ó. 2 elevado ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. Aí vamos lá, ó. 2 vezes 2 dá quanto? 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo é igual a 8. Então, 8 equivale a 2 elevado ao cubo.
Aí o que é que a gente faz? Ó? O que foi isso aqui que eu acabei de fazer? Para você entender. Porque no início causa confusão, mas você vai entender. Eu descobri que 8 equivale a 2 elevado ao cubo, certo? Note que o 8 ele já está elevado ao quadrado dentro da raiz. E é uma raiz cúbica. O que é que eu preciso fazer? Eu coloco o 2 ao cubo entre parênteses para não dar moído. E eu coloco o 2 da raiz quadrada. Raiz quadrada. Perdão. O 2 que já estava determinando o 8. Eu só faço repetir, ó. 2. Aí da onde que vem esse 1 e o 3? Vem daqui, da raiz cúbica. Pense como se fosse o inverso da raiz cúbica. Aí o que é que eu faço? Eu não coloquei o 2 que estava no 8 ao quadrado, aí eu fecho o parênteses. Pense nesse outro parênteses aqui como se fosse a saída da raiz. Aí agora sim eu coloco o inverso da raiz cúbica, que é 1 sobre 3. Agora a gente desenrola. 3 vezes 2, Caio, rapidinho, dá quanto? 6, né? Então fica 6 vezes 2 elevado a sexta em parênteses elevado a 1 sobre 3. O que é que a gente faz? Multiplica, ó, 6 vezes 1 que dá 6. Aí fica 2 elevado a 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Aí. É essa a resposta. Tá vendo? Letra A. 2 ao quadrado. Viu? Tranquilo, tranquilo. A raiz cúbica chegou só para assustar. Mas depois que a gente fica calibrado, praticando e fazendo questão, a gente desenrola. Vamos para 5. Simplifique a soma de potências. 2 elevado a 10 mais 2 elevado a 10. Aí você chega e diz, ô Bruno, mas peraí, Bruno, você não falou de soma de potências. Existe a soma de potências. Mas você lembre que... Qual é o inverso da adição, Caio? Responda-me, qual é o inverso da adição? Não é a multiplicação? Então a gente tem que transformar essa soma numa multiplicação. Claro, sem esquecer do sinal de mais, lógico. Mas a gente tem que ter isso em mente. O inverso da soma é a multiplicação. Assim como o inverso da multiplicação é a divisão. É esse raciocínio que eu utilizo aqui e que vou utilizar para responder essa questão. Como? Utilizando o conceito de interpretação algébrica que eu lhe passei no ano passado, onde x mais x é igual a 2x. Então, só fazendo uma pequena correção, não foca muito no inverso da soma, se é a multiplicação, não. Que o inverso da soma a gente sabe que é a subtração. O inverso da divisão que é a multiplicação. Mas foca aqui, ó. Expressão algébrica. X mais x equivale a 2x. Lembra, né, do 1 imaginário que eu ensinei lá no reforço. Então, 1x mais 1x dá 2x. Qual é o raciocínio aqui? Eu troco o x, as incógnitas, por 2 elevado a 10. Eu não preciso pegar o 2 e repetir 10 vezes. Não. Trate aqui o 2 elevado a 10 como se fosse uma incógnita. Nem mexa muito, não. Trate como uma incógnita. Então, ó, 2 elevado a 10 mais 2 elevado a 10 é o quê? 2 vezes 2 elevado a 10. Mesmo conceito aqui, ó. X mais x não é 2x? 2 elevado a 10 mais 2 elevado a 10 é igual a 2 vezes 2 elevado a 10. Eu sei que é estranho, que a gente está falando de potência. Mas é esse o raciocínio. É você utilizar a soma de letras
com as potências. Olha como fica bem mais tranquilo. 2 vezes 2 elevado a 10, lembre-se que, questão passada, um número elevado a 1 dá ele mesmo. Então aqui, ó, você vai pegar 2 vezes 2 elevado a 10. O 2, lembre-se do imaginário, ó. Ele está aqui, 2 elevado a 1. Multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes. 10 mais 1 que dá 11. Se eu lhe disser que é essa a resposta. É essa a resposta. Tá vendo? E a gente nem precisou calcular 2 elevado a 10. Você pegar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não. A gente já se recordou da regrinha de interpretação algébrica. Aplicamos a propriedade de potência e chegamos no resultado. Bem mais rápido do que você pegar o 2 elevado a 10 e ficar repetindo 2 10 vezes. Bem mais rápido. Vamos. Vamos nessa. 6 agora. Qual é o valor da expressão 0,01 elevado à terceira vezes 10 oitava em notação científica? Eita, é outro assunto que pede potenciação, Caio. Notação científica. Esse assunto é extremamente importante, até mesmo para a prova do Enem. Você chegar e ter uma base de notação científica. E para aprender notação científica, você precisa de potenciação. Quer ver? 0,01 é o mesmo que 10 elevado a menos 2, porque eu tenho duas casas para trás. Para trás a gente sabe que é o quê? Negativo. Então fica 10 elevado a menos 2. Se fosse 0,01, não, 0,001, aí seria 10 elevado a menos 3. E por aí vai. Vamos lá, 10 elevado a menos 2. Pronto. O que é que a gente faz agora? 10 elevado a menos 6. Tem aqui? Tem? Não, tem não. Pronto. 10 elevado a menos 6, Caio, é o mesmo que 10 elevado a menos 2 em parênteses elevado a 3. Que vai dar menos 6. Por que isso acontece? Vamos lá. A gente não transformou 0,01 em 10 elevado a menos 2? Não foi? O 0,01, ele não estava elevado a 3? A gente não transformou o 0,01 em 10 elevado a menos 2? Não foi? Então a gente pega e vai fazer isso aqui, ó. Troca o 0,01 por 10 elevado a menos 2, coloca em parênteses e mantém o 3. Esse 3 aqui, ó. Mantém. 3 vezes menos 2, menos 6. Aí agora sim, ó. 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a 8. Novamente, propriedade que eu lhe expliquei lá atrás. Conserva a base, somos expoentes. Menos 6 mais 8, 10 ao quadrado. Pronto. Mais uma. Vamos agora para 7. Resolva para x na equação 9 elevado a x igual a 27, x menos 1. Caio, aqui não se preocupe. Isso aqui você vai estudar mais para frente, que a gente chama de equação linear. E você também vai ver isso aqui quando for estudar função exponencial. Mas eu trouxe essa questão para você ver como que é importante potenciação. Porque lá na frente, quando você estiver estudando equações lineares e funções exponenciais, o professor não vai ter tempo de parar a aula para ficar explicando potenciação. Você já tem que saber. Então aqui é meio que um spoiler do que você ainda vai estudar. E para você chegar aqui, você tem que dominar a potenciação e também regrinhas de equação de primeiro grau. É o que eu digo aos alunos lá no reforço. Estudem a base de vocês. Porque à medida que vocês forem estudando os assuntos,
vai exigindo mais e mais e mais e mais da base de vocês. Vai exigir as 4 operações, vai exigir tabuada, vai exigir, desculpa, vai exigir porcentagem, regra de 3, grandeza, potenciação, notação científica, equação de primeiro, segundo grau, fórmula de Bhaskara, MMC, MDC e por aí vai. Mas vamos responder aqui? Vamos lá. 9 elevado a x igual a 3 elevado a 2x. Então, primeiro, o que é que a gente pode fazer aqui para melhorar a vida? Vamos pensar. 27, Caio, é o mesmo que 3 elevado ao cubo. E 9 é igual a 3 ao quadrado. Certo? Então, ó, foi o que eu fiz, ó. 3 elevado a 2 vezes x igual a 3 elevado a 3 vezes x menos 1. Então aqui, ó. 9 é igual a 3 ao quadrado. 27 é igual a 3 ao cubo. 9 vezes 3, Caio. 27. Certo? Então vamos lá. Quando você estiver diante de equações lineares, quando tiver esse sinal aqui de igual, você iguala as bases. O que é que você faz? Você pega os expoentes e resolve eles. Aí vai ficar 2x igual a 3 vezes x menos 1. Vamos desenvolver isso aqui, bora. 2x igual a 3x menos 3. Porque, ó, eu fiz aqui rapidinho a regrinha do chuveirinho. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. Aí vai ficar 2x igual a 3x menos 3. Regrinha de equação de primeiro grau. Quem está de letra fica do lado, quem está só o número fica do outro. Aí vai ficar 2x menos 3x igual a menos 3. 3x que passa para o outro lado e troca o sinal. Vai ficar 2x menos 3x. 2x menos 3x menos 1x. Opa! Menos 1x. Menos 1x que é igual a menos 3. Aqui, eu não sei se o professor lá na escola ensinou, mas existe uma regra que quando a gente tem os dois lados negativos, eu gosto de também utilizar quando é só com um lado. Mas quando a gente tem os dois lados negativos, a gente pode multiplicar por menos 1 a expressão. Que é para a gente tirar esses sinais negativos. Então a gente multiplica, ó, por menos 1. 3 vezes menos 1 dá 3, porque mais com menos dá mais. 3 vezes menos 1, 3. 3 vezes 1, 3. Menos com menos dá mais. Menos 1x vezes menos 1, x. Ó, x igual a 3. Letra B. Se você não tivesse se lembrado dessa regrinha do menos 1, tu ia marcar, ué, menos 3. Aí o professor ia dizer o quê? Errado. Não é menos 3. É 3. Certo? Lembre disso. As respostas, foque sempre em colocar em valor positivo. Agora, se o professor, na questão orientar, informar que a resposta pode ser valor negativo, beleza. Mas se não, foque em deixar a resposta positiva. Lembre sempre dessa regra. Eita, eu fiz o cálculo aqui, mas rapaz, deu aqui menos 3. Olhei nas alternativas, nem tem menos 3, só tem 3. E agora? Multiplique por menos 1. Multiplique por menos 1. Vai dar 3. Marcou? Tchau. Pronto. Acabou-se. Vamos lá, rapaz. Tá acabando. Vamos para 8. Questão number 8. Simplificando a expressão. Aí, ó. Eita. Obtemos. Novamente com letra.
Então, o que é que a gente faz aqui, Caio? Primeiro, a gente resolve logo o numerador. Eu tenho duas potências com a mesma base, que é o A, e eu tenho os expoentes. Aí eu somo esses expoentes. Aí vai ficar, ó, A elevado a N vezes A elevado a N mais 1. Aí vai igual a A elevado a N mais N mais 1. N mais N, 2N. 2N mais 1. Então vai ficar A elevado a 2N mais 1 sobre A elevado a 2N menos 1. Mesma coisa, só muda o sinal. Aí vai ficar aqui, ó. A elevado a 2N mais 1 menos 2N menos 1. Por que esse menos? Regrinha da potenciação que eu expliquei no vídeo anterior. Divisão de potências de mesma base, eu conservo a base, mas eu subtraio os expoentes. Não inventa de somar aqui não, viu? Que aí você vai errar. Porque não é isso que a propriedade quer, não. A propriedade quer que você subtraia. Aí vai ficar o seguinte. 2N mais 1 menos 2N menos 1. E aqui, Caio, é que vem um macete que você não pode esquecer. Esse menos, ele mexe com todo esse termo que está aqui em parênteses. E digo mais, existe um disfarçado aqui, olha. Olha. Eita gota. Menos 1 que multiplica o segundo termo em parênteses. Então não esqueça disso. Aí, ó, o menos 1 multiplica o 2 e o menos 1 multiplica o menos 1. Vamos para o mais fácil? Menos 1 vezes menos 1. 1 positivo, correto? Menos com menos não dá mais? Então, menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 positivo. Menos 1 vezes 2N menos 2N. Porque você está multiplicando menos 1 vezes 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Aí você repete com N. Aí vai ficar, ó, 2N mais 1 menos 2N mais 1. 2N menos 2N, você cancela. Cancela, ó. Cancela tudo. Adivinha o que vai ficar? 1 mais 1. Conta difícil, hein? 1 mais 1, 2. Pronto. Então a resposta é A ao quadrado. Viu? Você pegou essa expressão todinha carovenosa e reduziu a ao quadrado. Vamos para 9. Já está acabando. Falta pouco. Questão 9. Qual a metade de 2 elevado a 100? Caio, quando a gente fala de metade, lembra sempre de dividir por 2. Sempre dividir por 2. A metade é dividir por 2. Ô Bruno, mas eu posso dividir por 4, por 6, por 10? É, até pode. Mas geralmente, quando é outras divisões, a questão determina. A questão pede. Mas na regra, é a divisão por 2. A metade é por 2. E um detalhe importante, a gente já sabe, né, praticando potenciação, a gente já sabe que 2 elevado a 1 dá 2. Oh, né? A gente já fez já questões anteriores. É um conceito que eu entendo que a gente superou. A gente já está calibrado já nisso. 2 elevado a 1 dá 2. Porque, ó, eu tenho uma base elevada a 1 da própria base. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? A gente não sabe que a metade é dividir. Então, a gente vai transformar o 2 elevado a 100 numa divisão de potência. 2 elevado a 100 dividido por 2 elevado a 1. Divisão de potência em mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 100 menos 1, 2 elevado a 99. Olha aí. Letra D. Viu? Nem precisou pegar o 2 dividir por 2, o 100 dividir por 2, ou você calcular 2, aí tu repete o 2 100 vezes para você pegar o resultado e dividir por 2. Não.
É só aplicar, ó, propriedade de potenciação e tchau. Cuidado também com isso, viu, Caio? Em questões de potenciação. Que às vezes dá aquele nervosismo. A pessoa pensa, Virgem Maria, eita, eu vou ter que pegar esse número aí, vou ter que calcular e com a base repetir todinho. Não, não faça isso. Lembre-se sempre das propriedades. As propriedades não estão à toa, Caio. Estão para a gente ganhar tempo. Estão para a gente ganhar tempo. Porque se não fosse as propriedades, tu tinha que pegar o 2, repetir 100 vezes, pegar o resultado e ainda dividir por 2. Ah, meu amigo, você ia passar a manhã todinha para calcular isso aqui. Não, ia ser muito tempo. Então lembra sempre das propriedades, faça aos pouquinhos e cuidado para não se confundir. Que aí você acerta. É possível. É querer. Last question. A expressão menos 2 elevado a 2 e elevado a 3 é igual a... Então, ó, eu tenho uma potência com a base negativa, com o expoente par, que está aqui com colchetes ao outro expoente ímpar. Então, como é que eu faço? Lembra do primeiro vídeo, Caio? Menos 2 elevado a 2 é igual a menos 2 vezes menos 2, que dá o quê? 4. 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais. Aí fica 4 elevado ao cubo, que dá 64. Eita, Bruno, eu tô cansado, eu me esqueci como é que faz para calcular e chegar em 64. No problem. Já fiz aqui, ó. 4 ao cubo é o mesmo que 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Letra A. Viu? É isso, Caio. Potenciação, né? Veja o vídeo aos poucos. Você tá pronto para a prova. Vá na tranquilidade. Pensamento positivo. Faça as questões aos poucos. Mostre ao professor que você está entendendo, que você está dominando o conteúdo. E tudo certo.